E aí, meus amores, como que vocês estão? Todos bem? Todos em casa, se cuidando? É. Enquanto isso, vamos tendo aula dessa forma aqui, né? Eu aqui em casa e vocês na casa de vocês. Antes de começar a nossa revisão da matéria, né, a nossa matéria do primeiro bimestre, que é a ecologia, eu gostaria de colocar para vocês um pouquinho da nossa forma de trabalho. Então, por exemplo, essa semana vocês tiveram aula no centro de mídias, né? Já acompanhei essa semana, ao longo dessa semana, conversei bastante com vocês, né, via WhatsApp. E vocês tiveram aula sobre cadeia, teia alimentar, fotossíntese, né, e fluxo de energia, né? Conteúdos que nós já tínhamos trabalhado em sala de aula. Mas a aula pegou do meio. Faltou um pouquinho anterior, né? Faltou um pouquinho revisarmos o início. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou revisar desde o início até chegar na aula que vocês tiveram no centro de mídias essa semana, tá? E aí já vão fazer uma atividade na sequência. Essa semana vocês vão ter aula de novo no centro de mídias, acompanhar a biologia, e a minha aula que eu vou montar para vocês vai ser a partir então desta aula do centro de mídias, tá? Então eu vou acompanhar lá por enquanto o que eles estão passando e eu vou orientando vocês por aqui, para que não fique lá vocês trabalhando um assunto e eu trabalhando outro assunto aqui. Mas pelo que eu percebi, o nosso conteúdo vai bater, já que nós trabalhamos então a proposta da Secretaria da Educação dentro dos nossos conteúdos, tá bom? Então vamos lá para a nossa revisão agora. Primeiro slide que nós temos, vocês têm a palavra ecologia aí. Vocês percebam que eu dividi para vocês a palavra no meio, né? Então, o que que nós temos aqui? Nós temos a palavra ecologia, como eu já havia dito, dividida ao meio, e aí eu tenho o significado dela. Então, eu tenho aqui, ó, vamos lá, eco, que deriva de uma palavrinha grega oikos, que significa casa, e logia deriva de uma palavrinha grega logos, que significa estudo. Então, para nós, o que que nós temos aqui? O estudo da casa. Que casa é essa que eu estou falando para vocês? O nosso meio ambiente. Portanto, a ecologia, ela é um ramo, ela é um bracinho da biologia que nós vamos estudar ao longo dos 3 anos, mas esse bracinho dela que a gente pega agora vai estudar as relações dos seres vivos entre si e destes com o meio ambiente, tá? Então, por isso que nós vamos trabalhar alguns conceitos que são básicos dentro da ecologia para nós podermos chegar até a aula que vocês tiveram aí essa semana, que é a formação de cadeia alimentar, trabalhar fluxo de energia, trabalhar fotossíntese. Então, quais são esses conceitos básicos que nós chamamos também de níveis de organização em ecologia? Primeiro que nós temos aí é espécie, né? Lembrando que vocês já têm essa definição no caderno de vocês, eu passei para vocês, que é um conjunto de seres que possuem características semelhantes, né? Que são capazes de reproduzir entre si e gerar descendentes férteis para eles poderem se manter no meio ambiente, né? População é um conjunto de organismos, ou seja, são grupos de organismos que vivem numa determinada área. E esses grupos de organismos, eles têm que ser da mesma espécie. Então, um conjunto de seres da mesma espécie, eu tenho o que eu chamo de população. O conjunto de várias populações, eu tenho o que eu chamo de comunidade. Lembram disso? Então, se eu olhar aqui, eu tenho uma comunidade. Por que que eu tenho uma comunidade aqui? Porque eu tenho vários tipos de populações, ou seja, eu tenho espécies diferentes aqui. Então, até agora, quais são os conceitos? Espécie, população, comunidade. Então, olha aqui como já mudou para nós. Então, nós temos aqui, observando, uma quantidade grande de seres vivos, né? E quando eu falo em seres vivos, eu não estou falando só em animais, seres microscópicos, que muitas vezes podem estar inseridos aqui e eu não vejo, né? Eu estou falando também em plantas, que também são organismos vivos. Então, se eu observar, levando em consideração, como eu já disse, só os seres vivos, eu tenho uma comunidade, né? Então, eu tenho planta, eu tenho um lagarto perdido por aqui, eu tenho seres que são microscópicos, não é verdade?
Por que que eu tenho essa lupa aqui? Porque ele quer me dizer que eu tenho alguns seres que são tão pequenininhos que eu não consigo observar. Muitas vezes eu preciso de microscópio. Ou então eles são tão pequenos que eu não consigo observar na imagem. Eu tenho as águias, vocês estão vendo? Ou seja, eu tenho uma quantidade imensa de ser vivo aqui. Eu tenho uma comunidade. Por quê? Porque eu tenho um conjunto de várias populações. Mas vamos pensar no seguinte: eu não tenho só a comunidade se eu observar aqui. Eu tenho algumas coisas aqui e que às vezes passa até desapercebido por nós, mas que são de extrema importância para a nossa sobrevivência. O que que eu tenho inserido aqui que mantém esses organismos vivos? Eu tenho a água, eu tenho o ar, eu tenho o solo, eu tenho a temperatura. Ou seja, eu tenho os fatores que não têm vida neste ambiente, mas que levam à sobrevivência desses organismos vivos. Ou seja, então, aqui ó, eu já tenho o que eu chamo de ecossistema. O que que seria um ecossistema, então? O conjunto da comunidade que representa para mim todos os seres vivos, né? Mais aquilo que não tem vida e que é de extrema importância para a nossa sobrevivência. Então, ó, na descrição eu deixei para vocês aqui, ó, formado por uma parte biótica, viva, parte biótica que representa a comunidade, que representa todos os seres vivos, e também que é, ó, e representada pela comunidade. E uma parte abiótica, não viva, que influi fatores físicos e químicos, como eu falei para vocês. Então, eu vou ter a água, o ar, o solo, a temperatura do ambiente. Eu tenho os ciclos da matéria, que nós vamos aprender lá na frente, que é o oxigênio, o carbono, o nitrogênio. Tudo isso está inserido aí e que leva à sobrevivência desses organismos. Então, a partir daqui, eu já tenho o que eu chamo de ecossistema. E nesse ecossistema, eu vou ter inserido o quê? Cadeia alimentar, a teia alimentar, eu vou ter o fluxo de energia circulando para eu poder ter energia suficiente para eu poder me manter nesse ecossistema. Então, aqui eu já tenho um ecossistema formado. Para nós, o que que nós temos aqui? Eu tenho os fatores que são abióticos, né, que são os fatores físicos, químicos ou geológicos, então, que volto de novo a água, o ar, o solo, a temperatura, que são os fatores que não têm vida no ambiente, né, mas que são importantes para nós. E aqui os fatores bióticos, que representam os seres vivos. Então, eu posso dizer que ecossistema é o conjunto dos fatores abióticos e dos fatores bióticos. Então, galera, nesse próximo slide, o que que nós temos aqui? Nós temos o nicho ecológico e o habitat. O que que seria o habitat? O habitat seria onde a espécie vive, onde a espécie mora, né? Onde ela está localizada nesse ambiente. O nicho ecológico é tudo aquilo que ela vai fazer para poder sobreviver. Para vocês poderem me entender melhor. Por exemplo, um peixe. Eu posso ter um peixe que vive na lagoa, então o habitat dele é a lagoa. Esse peixe, ele nada, ele se reproduz, ele se alimenta, ele tenta fugir dos predadores. O que eu acabei de descrever para vocês? Um roteiro, um rol de atividades que ele desempenha. É o nicho ecológico dele. Ele tem as fontes de alimento que ele se utiliza ao longo da vida, ou seja, ele tem um conjunto de ações. Esse conjunto de ações é o seu nicho ecológico, tá? Então, habitat é a casa onde a espécie vive, onde ela mora. O nicho ecológico é tudo aquilo que ela vai fazer para a sua sobrevivência. Nesse slide, nós temos um grupo bem especial, que são os decompositores. Algumas bactérias e alguns fungos, eles atuam no ambiente como decompositores. Eles formam um grupo de consumidores bem especiais. Por isso que eles são chamados aqui, ó, de heterótrofos, que nós vamos ver o conceito lá na frente um pouquinho. Então, o heterótrofo, ele é um consumidor e ele é um consumidor especial. Por que que ele é um consumidor especial? Porque ele vai no meio ambiente decompor toda a matéria orgânica morta nesse meio.
tá? E a partir do momento em que ele faz esse processo de decomposição, os nutrientes que estão nesses corpos, ele faz com que parte desses nutrientes retornem aos ciclos na natureza. Ciclos do carbono, ciclos do oxigênio, ciclos do nitrogênio, tá? Alguns destes nós vamos ver lá na frente, tá? No próximo conteúdo nosso. Aqui o que nós temos? Seres autótrofos. O que nós vimos até aqui? Definição da palavra ecologia, trabalhei com vocês os conceitos, os níveis de organização em ecologia, espécie, população, comunidade, ecossistema, habitat, nicho ecológico e decompositores. Agora, vocês estão vendo aqui que eu tenho um nome meio diferente, autótrofos. Quando falamos em comunidade, eu defini para vocês que a comunidade representa o grupo de seres vivos. Nós falamos que nós podemos dividir o grupo de seres vivos em dois grupos, que são o grupo dos autótrofos, que vocês estão vendo aqui, e o grupo dos heterótrofos, que vamos ver em seguida. O grupo dos autótrofos é aquele que consegue produzir o seu próprio alimento. São as plantas. No entanto, que a gente não vê nenhuma plantinha com um pratinho de comida e se alimentando, né? Então, ela que tem que fazer esse processo. É ela que precisa produzir o seu próprio alimento. Como que ela vai fazer o processo da produção de alimento dela? Ela vai fazer o processo de produção de alimento dela através da fotossíntese. Mas como que funciona então esse processo chamado fotossíntese? Então vamos lá, tá? A fotossíntese é o meio pelo qual as plantas fabricam o seu próprio alimento. Como? Então vamos lá. Elas vão absorver a luz. Então elas vão absorver a energia solar e o gás carbônico, tá? Gás carbônico que elas encontram no ambiente. Então, elas vão absorver a luz solar e o gás carbônico. Estes dois, tanto luz solar quanto gás carbônico, eles se juntam à água, que ela vai captar por onde? Pelas raízes, tá? Então, eu tenho a luz solar, eu tenho o gás carbônico que se unem à água. Através deste processo, ela tem a obtenção da glicose, que é um tipo de açúcar, e através deste açúcar é onde ela consegue fazer a sua produção de energia. Entendendo esse gráfico aqui. Então vamos lá. Processo de fotossíntese. Eu tenho a plantinha aqui, ó, captando água. Vocês percebem, ó, a aguinha entrando, tá? Aqui em cima eu tenho a copa da minha árvore. Eu vou ter as folhas da minha árvore aqui. É nas folhas que eu vou ter a captação de gás carbônico. É aqui que eu vou ter a captação de energia solar. Por isso que eu falei, a energia solar e o gás carbônico que ela vai captar se unem à água, que ela está obtendo aqui, ó, pela raiz. Na folhinha dessa planta acontece então o que eu chamo de fotossíntese, tá? Que é a produção de uma molécula de açúcar que vai levar à produção de energia. Mas ao fabricar essa molécula de açúcar, ela fabrica também para nós aqui, ó, o oxigênio junto, que nós utilizamos, né, para nossa respiração. Então, a planta ela é extremamente importante por quê? Porque ela vai retirar do ambiente o gás carbônico e devolver para a gente o quê? O oxigênio. Devolve para nós o oxigênio, mas ela só vai fazer a devolução desse oxigênio a partir do momento em que ela consiga fazer o processo de fotossíntese, que é onde ela consegue produzir o seu próprio alimento. Essa imagem, vocês devem estar lembrando dela, né? A professora do Centro de Mídias, ela explicou o processo de fotossíntese utilizando esse esquema aqui. Então, vou recapitular com vocês a fotossíntese. Olha aqui o gás carbônico. Olha a água. Então, ó, isso aqui CO2, gás carbônico, mais a água, tá? Junto com a luz solar, tá? E na presença da clorofila, eu tenho uma reação química. Por esta reação química, eu vou ter o quê? A produção de açúcar mais a produção de oxigênio. Então, isto aqui para mim é um processo de fotossíntese. Bom, falamos de autótrofos, agora vamos falar de heterótrofos.
heterótrofo, então, ele não tem condições, ele não é capaz de produzir o seu próprio alimento, ele tem que ser o consumidor, tá? Nós somos consumidores, portanto, nós somos seres o quê? Heterótrofos no ambiente, tá certo? Esses seres que não conseguem produzir o seu próprio alimento, que dentro do ecossistema, dentro do ambiente, são chamados de heterótrofos, eles podem ser divididos em alguns tipos de consumidores. Quais são eles? Consumidores primários, ou também chamados de primeira ordem, consumidores secundários, terciários e quaternários. Também conhecidos como consumidores de primeira ordem, consumidores de segunda ordem, consumidores de terceira ordem e consumidores de quarta ordem. Bom, então nós falamos de ser autótrofo, ser heterótrofo. Nós falamos que o ser heterótrofo depende do ser autótrofo para sua sobrevivência. Então, eu estou começando a iniciar com vocês o que eu chamo de cadeia alimentar. A cadeia alimentar é uma sequência onde um ser serve de alimento para o outro. Então, o que nós temos aqui? Olha a base da nossa cadeia alimentar aqui, ó. A base da nossa cadeia alimentar, plantinha. Ser autótrofo, ser produtor. Olha a classificação dela aqui embaixo, produtor. Que serve de alimento. Olha, lembram que na aula dessa semana ela falou para vocês qual que é o significado das setas, galera? E eu falava para vocês na aula, significado da seta, galera, quem serve de alimento para quem, tá? Então, quem serve de alimento para quem? Plantinha, que é o produtor, que serve de alimento para o consumidor primário. Consumidor primário serve de alimento para o consumidor secundário. Consumidor secundário serve de alimento para o consumidor terciário. Consumidor terciário servindo de alimento para o consumidor quaternário. Então, aqui eu tenho o que eu chamo de cadeia alimentar, tá? Eu tenho aqui produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e consumidor quaternário. Lembram que ela falou também de fluxo de energia? A gente já vai ver um pouquinho. Fluxo de energia sempre vai iniciar aqui, ó, do meu produtor, porque é um organismo autótrofo, produz o próprio alimento. Então, o meu início de energia sempre está aqui, ó, no primeiro, tá? Que é o organismo autótrofo, considerado para nós um produtor. Então, toda a cadeia alimentar sempre começando por um produtor. Nesse slide, o que nós temos? Exemplos de cadeias alimentares. Como eu falei no slide anterior, toda cadeia alimentar sempre tem que começar por um produtor. Se vocês observarem as 3 cadeias alimentares aqui, começando por um produtor, tá certo? Tenho 3 exemplos aqui. Nos 3 exemplos, o homem aparece, tá? Nessas cadeias alimentares. Bom, o que vocês percebem aqui também? Todos os seres estão classificados. Então, na primeira, eu tenho alface servindo de alimento para o homem. Aqui, alface produtor e o homem consumidor de primeira ordem. Na segunda cadeia alimentar, eu tenho o capim como um produtor, né? Servindo de alimento para a vaca, consumidor de primeira ordem, e a vaca servindo de alimento para o homem, consumidor de segunda ordem. Na terceira cadeia alimentar, o que nós temos? Capim, produtor, servindo de alimento para o gafanhoto. Gafanhoto, consumidor de primeira ordem, servindo de alimento para a galinha. Galinha, consumidora de segunda ordem, que vai servir de alimento para o homem, que se comporta como um consumidor de terceira ordem aqui. Bem, o que nós observamos aqui? O homem ele pode aparecer como consumidor de primeira, segunda e terceira ordem, dependendo do tipo de alimento que ele vai consumir, tá? O que nós observamos a mais também aqui? Nível trófico. O que é o nível trófico? Eu deixei a definição para vocês aqui no cantinho. Ó. Os níveis tróficos podem ser definidos como grupos de organismos que, em um ecossistema, apresentam hábitos semelhantes de alimentação. Então, o nível trófico, aonde que eu vou começar a observar o meu nível trófico? Lá no produtor. Então, todo produtor, porque ele produz o próprio alimento, ele sempre vai estar no primeiro nível trófico. Tá? Todo consumidor de primeira ordem vai ocupar o segundo nível trófico. Por quê? Porque ele se alimenta do produtor. Todo consumidor de segunda ordem vai ocupar sempre terceiro nível trófico.
e todo consumidor de terceira ordem sempre vai ocupar o quarto nível trófico. Então, o nível trófico, eu vou contar ele a partir de onde, para ficar mais fácil para vocês? Lá do produtor. Então, meu produtor, sempre primeiro nível trófico, meu consumidor de primeira ordem, sempre segundo nível trófico, meu consumidor de segunda ordem, sempre terceiro nível trófico, e o meu consumidor de terceira ordem, sempre quarto nível trófico. Se eu tiver uma cadeia alimentar que eu chegue até um consumidor de quarta ordem, então eu vou ter um quinto nível trófico. Tá? Bem, agora nesse slide, o que nós vamos falar um pouquinho sobre fluxo de energia. O que eu observo aqui? Cadeia alimentar. Tá? Olha aqui meu produtor iniciando a cadeia alimentar. Como eu estou falando em fluxo de energia, olha a direção do meu fluxo. Aqui a quantidade de energia produzida por esses produtores, certo? Bom, só para a gente poder observar o que significa essas cores aqui. Vermelho, energia assimilada pelos produtores. Aqui, ó, toda a energia que o produtor produziu. Laranja, energia disponível ao nível seguinte. Aqui, ó, é a energia que me sobra para o nível que vem depois. Esse amarelinho aqui, ó, é energia dissipada. Energia que se perde em forma de calor. Por quê? Porque o produtor, ele produz a energia, mas ele também precisa de energia para a manutenção da sua sobrevivência. Então, como que nós analisamos tudo isso, né? Que nós observamos, então, a energia que é assimilada, a energia que é disponível e a energia que é dissipada. Então, se eu parar e observar, toda a energia no ecossistema, ela vai diminuindo, ó. Percebem? Então, ao longo da cadeia alimentar, a minha energia diminui. Eu posso dizer também que a cada nível trófico aqui ocupado pelo produtor e pelos consumidores, a energia vai diminuir. Porque, por exemplo, eu tenho um produtor aqui. Este ser, por exemplo, o produtor. O produtor ele produziu a energia dele. Mas a hora que eu tenho um consumidor de primeira ordem que vem aqui e se alimenta dele, não vai retirar dele toda a energia que ele produziu, vai retirar uma parcela dessa energia, porque parte da energia esse produtor usou. Então ele vai deixar uma parte disponível só para o consumidor de primeira ordem. E a energia, quando que ela entra então dentro do ecossistema? A partir do momento em que um consumidor de primeira ordem vai lá e se alimenta. Então, eu estou inserindo a energia na cadeia alimentar. Quando esse consumidor de primeira ordem ele se alimenta, parte da energia que ele obteve, ele vai gastar para as suas atividades metabólicas, parte ele vai armazenar. Quando eu tenho, por exemplo, aqui, ó, olha a onça aqui é um consumidor de segunda ordem, ela vem aqui e se alimenta, ela também não vai retirar toda a energia que esse consumidor de primeira ordem tirou do produtor, já vai tirar menos. Então, o que que eu percebo? A energia vai diminuindo a cada nível trófico. Por isso que nós falamos que a energia no ecossistema ela é unidirecional. Ela possui uma única direção, que vai dos produtores para os consumidores. E ela é decrescente. Decrescente porque, ó o topo da minha energia. Se vocês observarem, ó o que ela vai fazendo. Ela vai diminuindo. Então, ela é decrescente. Então, a energia, ela é decrescente por quê? Porque ela diminui a cada nível trófico. Então, quanto mais próximo eu estou do produtor, maior a energia disponível. Quanto mais longe eu estou, menor a energia disponível. Olha o exemplo aqui. Se eu voltar aqui nas três cadeias alimentares, aonde que eu posso dizer que o homem está obtendo mais energia? Na primeira. Por que na primeira? Porque ele está mais perto do produtor. Então, ele está se alimentando na fonte, naquele que está produzindo a energia. Aqui, o que acontece? A energia disponível é menor. Muitas vezes eu tenho a seguinte confusão. Para mim, aqui, ó, o homem consegue mais energia, porque a gente confunde. Porque nós pensamos assim: ah, bom, se a planta está produzindo
energia, ela vai servir de alimento para o gafanhoto para a galinha para o homem. Então, a sensação é que vai somando a energia, né? Então, aqui nessa, o homem vai ter mais energia. Não, isso não acontece. Eu sempre vou lembrar do seguinte: a energia diminui. A cada nível trófico que vai se passando, eu tenho menos energia. Então, quanto mais longe eu estou do produtor, menor a energia disponível. E aqui eu tenho um exemplo de teia alimentar, né? Vocês viram que é uma bagunça generalizada, entre aspas, né? Mas tem uma sequência. Se vocês observarem, olha aqui meus produtores. Eu tenho uma verdura que pode servir de alimento para a zebra e a zebra servir de alimento para a onça. Olha o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho a gramínea, que serve de alimento para o rato para a cobra e a cobra para o gavião. O que eu estou observando? Então, para mim, o que é uma teia alimentar? Uma teia alimentar é um conjunto de várias cadeias alimentares. E lembrando, eu tenho os decompositores que estão inseridos em qualquer ecossistema, tá? Dentro de cadeia e dentro de teia alimentar. Ufa, terminei. Acabou, né, pessoal? Bom, um jeitinho diferente de explicar a matéria para vocês, de dar uma revisada, né? Bom, na sequência tem atividade que vocês vão estar desenvolvendo e enviando. Dúvidas, estou no WhatsApp, só chamar e a gente vai resolvendo aí as dúvidas, tá certo? Bom, essa semana então vocês terão novas aulas no Centro de Mídias. Vamos aguardar qual vai ser o tema de biologia e a partir do tema de biologia vai ser a aula que eu vou desenvolver com vocês. Lembrando, por que eu estou fazendo isso? Para que vocês tenham uma sequência didática aí, para que o centro de mídias não fale uma coisa e a professora Valéria fale outras e aí dá pane no cérebro, né? Não é verdade? Aí a gente confunde, né? Assiste uma aula lá, assiste uma aula aqui, fica meio bagunçado. Então, nós vamos fazer uma sequência para facilitar a vida de vocês e ir aprofundando os nossos estudos. Ok, pessoal? Beijinho, boa atividade. Façam realmente com carinho, tá? Se dediquem aí. Assim que terminar a atividade, envia para a professora. Ok, galera? Beijo para vocês. Até a próxima.